Então, vamos falar também sobre como que eu faço para aprender, né, tipo, do zero, assim, a programar em si e começar a construir coisa ou, enfim, começar, sei lá, criar coisa no GitHub ou, enfim, criar alguma coisa ou trabalhar com isso, talvez. Então, a primeira coisa que eu quero começar é dizendo que depende. Então, assim, quando a gente fala de programação no geral, a gente depende muito do que a gente quer, né? E como que eu facilito isso? Dizendo se eu quero, por exemplo, começar com front-end. Então, por exemplo, front-end, vamos lá. Front-end ele tem algumas coisas básicas dele hoje em dia que não dá pra trabalhar sem. Então, tipo assim, tem três pilares que eu acredito que é a base de tudo aqui, né? No caso aqui, são esses três aqui. Esses três não dá pra gente viver sem isso daqui no front-end. Então é bom ter uma base. Lógico que você não vai pegar, por exemplo, o JavaScript puro e você vai, sei lá, começar a aprender mais e mais coisas aqui, mais termos, né? Dentro disso e se aprofundar a ponto de ser desnecessário você chegar a esse nível de profundidade nisso aqui. Não, provavelmente você vai estudar por cima isso daqui. Então, por cima, né, a gente vem e estuda os três, né, cada um HTML, CSS, JavaScript, a gente estuda cada um deles por vez, né? Então, a gente pega o básico disso daqui. Pensando, lógico, pensando nisso daqui em um site simples, em alguma coisa simples desse jeito. Depois, o que que eu vou fazer? Depois eu posso, por exemplo, uma vez que eu já passei por isso, já passei por isso, já passei por isso, tá na hora do framework, né? A gente vê isso em muito roadmap e é um negócio bem simples até de a gente aprender. Aqui eu recomendo, por exemplo, esse, né? Que é o Next. A gente tem outros, você pode ir lá e aprender e tudo mais, mas quando a gente fala de front-end hoje, se for moderno, né, se for um projeto moderno, eu acredito que use isso daqui. Se não, talvez dependendo do projeto, seja algo mais antigo, como por exemplo, olha que doido, esse carinha aqui, ó, jQuery, né? Então esse cara aqui, ele é usado também, né? Principalmente é bom saber, né? Enfim. Ah, outra coisa também. Lá vai outro termo, né? Mas então, lá vai outro termo que é o Bootstrap. Em alguns projetos a gente usa ele aqui. O famoso Bootstrap 5, eu acho. Não lembro a versão direito, mas enfim. É isso daqui. Então, o front-end, a base dele, eu diria que a gente pode dizer que meio que é tudo aquilo que tem aqui, né? Então se a gente pegar tudo isso daqui que a gente falou, né, para front-end, então ele é meio que essa base e essa base ela não vai mudar muito, né? Então a gente vai continuar com isso daqui ao longo do tempo. Assim, é de uma forma, assim, se a gente for falar só de front-end, tem muita coisa a mais, né? Tem muita coisa e aqui a gente abre possibilidades para de repente sair daqui e ir pro roadmap. Então, roadmap SH, que é esse cara aqui, ó, que ele é bem geral assim. O problema dele é que tem muita coisa, mas isso aqui ajuda bastante, na verdade. Olha só, então coisas como o CSS e tal, e aqui a gente vem, por exemplo, pega um framework, depois a gente tem algumas coisas que são legais aqui. Ferramenta de teste e tal, mas aqui é mais a parte avançada. Enfim, meio que é isso aqui que eu tô fazendo, né? Mas essa daqui é a primeira base que eu diria para aprender. Aprender isso daqui depois ir pro roadmap. Na verdade, depois a gente tem o back-end. Então, quando a gente vem para isso aqui, a gente tem mais coisa, mas eu não vou falar sobre, porque as três coisas que eu acho que é base para isso daqui seria essas três coisinhas, mas a gente vai muito além disso daqui, na verdade. Mas se eu fosse diferenciar, né, um do outro, eu diria que, pô, vamos aprender banco de dados, vamos aprender o que é uma API, vamos aprender uma linguagem back-end. Aqui vai depender muito daquilo que você quer. Então, talvez se, por exemplo, você já é front-end, quer aprender o back-end, você vem do Next e passa por exemplo, um Node, né? Então a gente passa por um Node, né?
gente passa por isso aqui e vai embora, né? Para pegar na parte do back-end. Ou aqui vai depender muito de quem é você e como que você vai aprender essa parte aqui. E aí, de novo, o roadmap você pega lá e vai e estuda para saber mais a fundo do back-end. E a gente tem o famoso, né, full stack, que aí complica, porque tem gente que fala que full stack é antes e depois você vira back-end ou você vira front-end. Eu diria que vem depois, de certa forma, porque tem que saber os dois. E sabendo os dois, você tem uma noção geral do que é isso daqui junto, ó. Então, do que é uma aplicação web, do que a gente faz, ter noção de API e tal. Lógico que front-end você também vai ter essa noção, mas eu não sei se fica claro. Parece que é mais generalista esse termo, que inclusive eu tenho um pouco de receio com esse termo aqui, porque é um problema assim que a gente tem de cada lugar funciona de um jeito. E aí a gente vem com outro termo, enfim, que é o software engineer, que também é parecido, ou enfim. O que eu quero dizer com tudo isso daqui é que realmente depende. Depende muito da onde você vai trabalhar e dos projetos que a gente vai pegar, né? De novo, e não dá pra saber, né? Vai muito do lugar, né? Do jeito que eles tratam esse termo, por exemplo. Eu tive contato com esse termo aqui mexendo com os dois, então assim, numa posição onde eu tinha que ter essa posição como back-end, eu tinha que ter essa posição como front-end. Então aqui eu tinha back-end, eu tinha front-end, logo vamos para full stack. Software engineer, eu acredito que é mais fora do Brasil esse termo, mas porque ele tem um problema no Brasil também, aí você se considera engenheiro, você tem faculdade, não tem, aí você se considera ou não, então esse termo aqui ele é bem complicado nessa parte. Mas, enfim. Lembrando, né? Eu fiquei com esse cara aqui, então a minha maior parte é full stack, então por isso que eu tô falando bem por cima, assim, dessas coisas. E aí a gente entra numa questão de faculdade tanto faz, eu não sei. Eu acho que a faculdade não, não depende, não vai te separar, né? Uma faculdade de TI, de análise e desenvolvimento de sistemas, para uma engenharia da computação, né? Quer dizer, para uma. De verdade, eu acho que não faz diferença isso se você. Eu fiz, né? Eu fiz análise e desenvolvimento de sistemas, mas eu não diria que tem tanta diferença disso para ciência da computação, talvez. Tem gente que vai falar que tem diferença sim, e eu concordo que tem, mas eu digo que, sabe, no final, não é meio que tudo a mesma coisa. A gente vai vir aqui, vai estudar esse cara aqui, ou a gente vai escolher esse, ou a gente escolhe o terceiro caminho, que é o mais, eu diria que é o mais difícil, o mais chatinho, na verdade. Ou, de repente, você, sei lá, você quer vir aqui mobile, tipo, eu quero ir lá e seguir a partir do mobile. Eu não tenho experiência com isso aqui, não posso dizer nada, então, da última vez que eu peguei com um profissional sobre isso daqui, né, que é muito diferente da web, então, a gente tem, sei lá, o celularzinho lá, né? Então a gente tem o celular lá e a gente escolhe iOS ou, sei lá, Android, né? Enfim, aí vai da pessoa o que ela quer seguir de caminho. O problema é o paradoxo da escolha, né? Então, eu sinto que, por exemplo, se você vê tudo isso daqui, talvez não fica fácil de escolher, né? Entre tudo isso daqui. Mas eu acredito que se você for lá e ver que você não gosta disso, você fala, tá, isso daqui eu não gosto, eu quero ir para isso. Back-end, talvez eu não goste. E se eu for mobile? Talvez beleza, eu me encontre aqui. Ou, por exemplo, talvez eu não consiga nem esse, nem esse, nem esse direito, mas no fim, isso daqui me serviu legal, né? Me serviu chegar no full stack ou software engineer de uma forma geral, né? Enfim, mas o que eu tenho para falar no geral é isso, é que depende muito.